Oi, gente, tudo bem? Me chamo Ana Beatriz e nosso grupo vai apresentar sobre os animais em extinção no Brasil. Na nossa apresentação, a gente vai falar sobre os principais modelos de extinção no Brasil. A gente vai falar também sobre alguns exemplos de animais em extinção terrestres e marítimos. A gente também vai apresentar sobre alguns impactos negativos que uma extinção pode causar no ecossistema. E também a gente vai falar sobre alguns pontos para se preservar a extinção. Os principais modelos de extinção no Brasil se dividem em 5 classificações, mas essas classificações surgem de 2 institutos matriz. O primeiro se chama Instituto da Lista Vermelha da União Internacional, que visa preservar a natureza, e o segundo instituto visa preservar a biodiversidade, que se chama Chico Mendes. Agora eu vou explicar para vocês os 5 modelos de extinção no Brasil. O primeiro são os animais extintos, que são aqueles que não existem mais por alguma razão. O segundo são aqueles animais extintos na natureza, que são aqueles que só existem em cativeiros, ou seja, pequenas espécies à deriva de um predador. O terceiro são aqueles animais em perigo, que têm um risco de serem extintos. E o último são aqueles animais criticamente em perigo, que são aqueles que têm um alto risco de serem extintos. Agora... Bom, eu vou falar sobre os animais marinhos que estão em extinção no Brasil. O primeiro animal marinho é a baleia azul, que é caracterizada pelos seus 30 metros de comprimento por pesar cerca de 160 toneladas. E está em extinção principalmente por conta das mudanças climáticas e por pesca predatória. O segundo animal é a raia-mãe, que é considerado um animal carinhoso e curioso. E ele está em extinção principalmente por causa da pesca intencional como por acidente. E o último animal é o tubarão azul, que é caracterizado por ter um corpo alongado, um focinho pontudo e alongado, e ele está em extinção por conta da pesca predatória. Me chamo Isabela e eu vou falar sobre algumas espécies em extinção no Brasil. Animais terrestres em extinção no Brasil são espécies que podem desaparecer no futuro próximo por diversas causas. Um desses animais é o panda gigante, que ele é nativo da China. Ele sofreu muito com a extinção da floresta de bambu. O seu status ainda é muito vulnerável, mas melhorou bastante. E a outra espécie é o lobo-guará, que ele sofre perda de habitat e casca legal por sua pele e partes do corpo. Meu nome é Lara e eu vou explicar alguns impactos negativos. Quando o animal é de extinção, ele pode causar vários impactos negativos no ecossistema. Um desses impactos é desequilíbrio na cadeia alimentar, perda de biodiversidade, efeitos em cascatas, alteração nos processos ecológicos e impactos para os seres humanos. Me chamo Marcela Ingrid e hoje eu vou falar sobre como podemos evitar a extinção dos animais. Para evitar a extinção dos animais, é necessário preservar os habitats naturais, combater caça e pesca ilegais, consumir com consciência, apoiar projetos ecológicos, entre outras coisas. Bom, como vocês podem ver, a nossa maquete foi dividida na parte marinha e na parte terrestre, na qual mostra a representação de cada animal no qual a gente falou aqui. Eu me chamo Maria e o nosso grupo ficou com o tema tráfico de animais silvestres. Primeiramente, a gente vai fazer uma representação de uma venda dos animais traficados em uma feira clandestina. Eu vim comprar a azul que tá artesanal na internet. Aqui sim. Oi, policial, bom dia. Cara, eu acabei de ver aqui um tráfico de animais aqui na minha frente. O senhor deve vir? Ei, você tá preso. Tá preso. Primeiramente, o que é o tráfico de animais silvestres? O tráfico de animais silvestres é a atividade ilegal de capturar, transportar e comercializar animais da fauna nativa ou exótica retirados da natureza sem autorização. Essa prática movimenta bilhões de dólares por ano no mundo todo, sendo uma das maiores formas de tráfico ilegal, junto com as armas e drogas. A lei fala sobre o tráfico de animais, a lei 5197. Essa lei proíbe o tráfico de animais e tem apenas de 1 a 4 anos. Os tipos de tráfico de animais são para fins científicos, para pet shops e para itens de colecionadores. O tráfico de animais é uma das principais ameaças à biodiversidade, contribuindo para a extinção de diversas espécies, como primatas, orangotangos, gorilas e chimpanzés, aves como os papagaios e araras, peixes ornamentais e mamíferos como onças pintadas. A persistência do tráfico de animais é alarmante, sendo o terceiro maior do mundo. Estimativas indicam que 10% de todo mundo é do Brasil, sendo 38 milhões de espécies capturadas só na Amazônia. Já eu vou falar sobre as principais causas da extinção dos animais. Geralmente, as principais causas dos animais são causadas pela destruição, caça, destruição de habitat e entre outros. Os principais animais que estão ameaçados de extinção são mico-leão-dourado, onça-pintada, urso polar e baleia azul. O tráfico de animais silvestres ocorre em áreas que possuem muita natureza, como a Amazônia e o Pantanal,
Isso só acontece porque geralmente nessas áreas onde esses animais são encontrados, depois capturados e vendidos legalmente. Como acontece o tráfico de animais silvestres? Primeiro eles são capturados, depois os animais são apreendidos pela fiscalização. O papagaio apreendido na fiscalização segue para o CETAS ou CRAS. O CETAS ou CRAS entrega o papagaio apreendido, que foi nascido na natureza, para um criador, um comercial somente para reprodução. O papagaio apreendido tem filhotes que podem ser vendidos ilegalmente. Os filhotes são comprados e viram bichos de estimação. Bom, o tráfico de animais silvestres tem que ser combatido, porque ameaça muito, e o Brasil tem vários tipos de animais que, como vocês podem ver aqui, outros tipos de animais que são traficados. Então, combater o tráfico é muito importante. Aqui é a representação de uma maquete de uma área totalmente livre, sem tráfico, como seria. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito sério que está ocorrendo no Brasil, os rios que desaparecem. Rios como o Rio Grande Verde, Rio Tocantins, Rio Paraná e Rio São Francisco, em alguns trechos, está perdendo água ou perdendo volume por conta dos desmatamentos, descarte inadequado do lixo e uso descontrolado da água. O assoreamento é um processo em que sedimentos como areia, argila e silt se acumulam em fundo de rios, lagos e reservatórios. Esse fenômeno pode ocorrer devido a diversas causas, como desmatamento, erosão do solo, atividades agrícolas e urbanização desordenada. Quando esses sedimentos se acumulam, eles reduzem a profundidade dos corpos de água, afetando diretamente o ecossistema local. Meu nome é Miguel e vou falar sobre os rios que secam. Muitos rios estão secando e chove cada vez menos em certas regiões. Além disso, o desmatamento e o desperdício de água vem piorando esse tipo de situação. Por isso, é importante cuidarmos do meio ambiente e economizarmos água. Se agirmos a favor do meio ambiente, ainda dá tempo de salvar nossos rios. É Marcos, vou falar sobre as secas. Rios podem desaparecer ou sofrer alterações devido à poluição. Oi, meu nome é Maria Clara e hoje eu vou falar sobre os impactos dos desaparecimentos dos rios na vida das pessoas. Os rios que desaparecem têm impacto significativo na vida das pessoas, principalmente a dos povos ribeirinhos, que precisam principalmente da pesca para sobreviver. O desaparecimento de rios pode afetar a agricultura, a saúde pública, o abastecimento de água e a economia, como na pesca e no aumento por fontes alternativas de água. E com isso podemos ver que a água é muito importante na vida do ser humano, seja no cultivo, no trabalho e etc. Meu nome é Letícia e eu e meu grupo vamos falar sobre o papel do ser humano na extinção e na preservação do meio ambiente. O ser humano tem um papel fundamental na preservação e na extinção do meio ambiente, com suas ações positivas ou negativas, podendo impactar principalmente rios, lagos e a floresta. Sou Isaac e vou falar sobre esse mural que representa as pessoas que defendem a natureza. Chico Mendes foi um seringueiro que viveu na floresta amazônica e pagou com a vida para proteger a floresta. Ele mostrou que dá para viver da floresta sem destruí-la. João Pedro, o nosso tema ficou como impactos do desmatamento na fauna e na flora. Eu vou falar um pouco sobre os prejuízos na fauna. Os impactos na fauna podem causar prejuízos significativos para a natureza e para a sociedade, incluindo a perda da biodiversidade, desequilíbrio ecológico e diminuição de serviços ecossistêmicos. Meu nome é Paola e eu vou falar sobre a destruição da flora. A destruição da flora, seja por desmatamento, queimadas ou poluição, causa diversos prejuízos à biodiversidade e à saúde humana. A perda da biodiversidade, a alteração do ciclo da água e a perda de qualidade do ar são apenas alguns impactos negativos que podem ser causados na flora. A ameaça da biodiversidade, pois reduz a disponibilidade de habitats para as espécies, pode levar à perca ou até à extinção de várias espécies. Além disso, a remoção da vegetação nativa também pode desequilibrar os ecossistemas, afetar a cadeia alimentar, poluir o ar e degradar o solo. O desmatamento causa diversos prejuízos, afetando a biodiversidade, o clima, a saúde pública e a economia. Ele leva à perda de habitats e alteração do microclima, ao aumento da erosão do solo e poluição atmosférica. Quando o fogo atinge biomas como a Amazônia ou o Cerrado, ele destrói aves centenárias e espécies vegetais únicas, como o ipê amarelo e o buriti.
Além disso, animais como tamanduá-bandeira, macaco-peba, lobo-guará realizam habitats naturais onde não conseguem mais encontrar abrigo e fonte de alimento. Isso afeta toda a cadeia alimentar, colocando muitos animais em extinção ou em risco de extinção. Por isso, é muito importante investir em ações contra as queimadas ilegais e no fortalecimento do ecossistema florestal. Olá, meu nome é Ícaro e o nosso grupo ficou com o tema Extinção e Ciclos Naturais do Estar Conectado. Nós vamos mostrar que a natureza funciona como uma engrenagem gigante, onde se uma parte dela for retirada, causará um grande desastre ecológico. Nós vamos mostrar como a extinção do dodo afetou e a desextinção do lobo terrível pode afetar o seu ecossistema local. Bom, o lobo terrível foi um dos maiores e mais poderosos predadores da Era do Gelo. Ele viveu nas Américas entre 125 mil e 10 mil anos atrás. Embora parecido com o lobo cinzento atual, era de uma espécie diferente, maior e mais pesada. Ele podia chegar a 1,5 m de comprimento e pesar cerca de 70 a 80 quilos. Tinha mandíbulas largas e dentes fortes, perfeitos para quebrar ossos, e uma estrutura corporal musculosa que favorecia emboscadas e caçadas em grupo. O Dodô era um mago robusto, com pernas finas, asas pequenas e um bico grande em formato de gancho. Ele pesava entre 10 a 23 quilos, atingindo quase 1 metro de altura. Se alimentava de nozes e frutos, junto de mariscos ou caranguejos. Essa Laura Carneiro vou falar como a extinção do Dodô afetou o seu habitat. A extinção do Dodô causou o desaparecimento de muitas árvores locais. Um dos exemplos dela é a calvária, que era reflorestada após o trato digestório do Dodô, que com a sua extinção, algumas décadas depois, ela veio a sumir. Dona Cecília, eu vou falar sobre o que aconteceu depois que o Dodô foi extinto. Por mais que ele pareça meio desajeitada, ele tinha um papel super importante na natureza. Ele ajudava a espalhar a semente de várias plantas. Um exemplo disso é a árvore tambalacoque, que dependia do Dodô para germinar suas sementes. Depois da extinção do Dodô, essas árvores quase desapareceram. Ou seja, isso nos mostra que cada animal tem um papel super importante na natureza, por mais que às vezes a gente nem perceba. O Joel vai mostrar como os cientistas fizeram um processo de desextinção do lobo terrível. O processo de desextinção do lobo terrível foi assim: quando eles encontraram o fóssil, eles extraíram o genoma do fóssil. Extraindo o genoma, foi encontrado o DNA. Esse DNA tinha uma codificação. Essa codificação foi comparada com a do lobo cinzento, que é o parente mais próximo do lobo terrível. Fazendo essa comparação, eles usaram um método chamado CRISPR-Cas9, que é a edição de genes. Eles modificaram a codificação do DNA, fazendo o lobo terrível reviver. Isso daqui é uma amostra visual de como é um DNA. Esse DNA aqui foi extraído de uma banana. E foi isso, gente. Esse foi nossa apresentação sobre os desastres naturais e as suas consequências.